Olá, pessoal! Decidi fazer uma live sem as minhas lentes. Resolvi fazer uma live sem as minhas lentes castanhas, com meus olhos naturais, para resolver me aparecer aqui para vocês. Resolvi entrar, gente. Quis entrar de repente para fazer um papo com vocês. Tirei minhas lentes castanhas, deixei meus olhos naturais aqui. Vocês devem estar prestando atenção que eu tô falando bastante essa semana sobre procrastinação. Tô falando muito por aqui. Celé! Cadê você? Que saudade! Um beijo! Vanvan, bem-vinda! Marcelo, bem-vindo! Vocês estão vendo que eu tô fazendo aqui essa semana vários assuntos sobre procrastinação. Né? E o que eu quero falar para vocês aqui hoje que as pessoas acham que procrastinar eu procrastino por acaso, eu procrastino porque eu só não me organizei nas minhas tarefas, eu procrastino porque eu não consigo organizar uma rotina ou não consigo ter disciplina. Então, quando você fica apegado a esse modelo do que você acha que é procrastinação, isso faz com que você feche os olhos para as possíveis outras formas de influenciar a sua maneira de procrastinar, que são maneiras que estão entrelaçadas, mas estão mais escondidas embaixo do tapete. Então hoje eu quero mostrar para vocês 3 situações de clientes meus, alunos meus, que por algum motivo procrastinaram algo que era muito importante para eles e por motivos totalmente diferentes. Então, eu quero que vocês percebam na prática por que as pessoas procrastinam, apesar de vocês saberem sempre qual é o caminho. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Já aconteceu com alguém aqui? Aliás, alguém aqui procrastina ou não? Ou é só aqui em casa que acontece isso? Edmário, bem-vindo! Você está me vendo sem as minhas lentes castanhas pela primeira vez, tá vendo, Van? Eram lentes. Eu não gosto de mostrar assim pra todo mundo, não. É só em situações especiais que eu tiro elas, entendeu? Então eu resolvi tirar hoje. E aí deixar os meus olhos azuis naturais. Vocês se consideram procrastinadores? Quem aqui procrastina? Ou é só aqui em casa que acontece? Porque já aconteceu inúmeras vezes na minha vida e eu vejo se repetir depois de repetir isso muitas vezes na vida dos meus alunos e clientes. O quê? Eu sei o que fazer, tenho todo o plano de ação, mas eu não ajo. E aí também acontece de as pessoas me procurarem e falar: Carol, o que eu preciso é disciplina, porque eu não tenho disciplina, o problema é disciplina, o problema é que eu não consegui organizar para poder fazer, eu já sei o que preciso fazer, eu só preciso agora colocar em prática aquilo que eu sei para fazer, que eu sei o que fazer. Isso aqui não é assim, porque se fosse, você já tinha colocado em prática, porque você já sabe o caminho, você já sabe o que fazer. Então por que você não coloca em prática? O que te impede de colocar em prática é alguma coisa que você não está vendo. Então, pode ser a disciplina? Pode. Pode ser a disciplina. Pode ser porque você não conhece o teu propósito e o teu propósito faz com que aquilo que você tem que fazer não seja forte o suficiente. Mas eu quero contar para vocês aqui situações reais de 3 clientes que chegaram até mim com essa queixa de procrastinação e depois eles foram descobrir que o motivo pelos quais eles procrastinavam não tinha necessariamente a ver com disciplina e tinham outras causas que eles não estavam enxergando. Edmário, pode ser a falta de foco, mas não só. Pode ser a falta de clareza do que eu quero, né? A falta de clareza do que eu quero. Aquilo que realmente faz com que eu enxergue a minha jornada clara para eu saber a direção onde eu estou indo. Mas pode não ser. E aí é que tá. Por quê? Porque quando não é, você fica procurando aonde você acha que é, e você entra em conflito, porque você sofre pra caramba, achando que o problema é que você não está tendo disciplina para fazer aquilo acontecer, que você não consegue instalar novos hábitos na sua vida, aí você se frustra demais, se culpa, né? Se autoflagela, se diminui, porque outros conseguem e você não consegue,
quando o conflito está em outro lugar. Talvez o buraco esteja mais embaixo, você não está vendo. Entende? Então eu vou dizer agora, por exemplo, o primeiro exemplo de Quem for chegando, gente, o papo aqui eu resolvi abrir de repente, tá? Para falar aqui. Procrastinação, eu tô falando essa semana aqui sobre produtividade. Por que a gente não produz? Por que diminui a nossa produtividade? Por que eu deixo de agir mesmo quando eu sei que aquilo é importantíssimo para mim? Por que eu não faço quando eu tenho um plano? Eu já sei qual é o plano que eu preciso seguir, mas eu não faço, não coloco aquilo ali para acontecer. E aí aquilo diminui meu faturamento, aquilo atrasa a minha vida, me frustra, eu não consigo o resultado que eu quero, isso me deixa desmotivado, insatisfeito, e eu continuo achando que o problema é esse. Então o que eu quero aqui é esclarecer para vocês que não é só isso. E o que eu estou esclarecendo aqui hoje, porque eu estou passando a semana inteira falando de produtividade aqui. Existem muitos caminhos para desenvolver produtividade. Não é uma coisa papum, mas é uma coisa que existe um caminho, tá? Então, as próximas semanas, esse mês inteiro, eu vou entregar um caminho para vocês aqui no Instagram. Então, acompanhem aqui no Instagram. Esse mês inteiro vocês vão conseguir ver vários pontos do que eu vou falar que se juntam para que você pare, abandone essa procrastinação e entenda como que você entra no trilho de fazer acontecer e faz aquilo acontecer, ok? Então, o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é de um aluno que se tornou cliente. Geralmente, né, são alunos que se tornam clientes ou clientes que se tornam alunos. O que é cliente? Quando vem para um atendimento comigo, né? Fazer atendimento individual. O que é aluno? Quando faz algum treinamento. E eu trabalho das duas maneiras, no presencial, no online, etc, né? Com mentoria, atendimentos, etc. E aí ele tinha uma empresa, uma clínica grande, e ele queria crescer. Qual é o problema? Por que ele veio para o treinamento? Porque ele não conseguia crescer o negócio dele. Eu quero expandir, eu quero abrir outras clínicas, eu quero ampliar o meu nome no mercado, eu quero ampliar os meus resultados. A gente já tem um resultado legal, só que eu não consigo. Eu estou tentando e eu travo, eu estou tentando abrir outras unidades, mas eu me sinto inseguro, eu faço toda a programação e aquilo ali não acontece. Então, o negócio dele, o que ele achava que ele estava procrastinando, adiando, que estava atrapalhando? Essa programação para que ele pudesse crescer. E aí, então, ele descobriu, né? Porque aí a pessoa vem procurar assim, eu não estou conseguindo produzir, eu não estou conseguindo, tá me travando, eu não estou conseguindo fazer o planejamento, eu tenho o planejamento já, mas quando eu vou toda vez encontro alguma desculpa, eu estou me sabotando de alguma forma. Então muitas vezes as pessoas falam isso, eu estou me sabotando de alguma forma. E quando nós fomos trabalhar uma série de questões que nós fomos ver, trabalhar juntos dentro do treinamento, depois individual, o que acontece? A família dele tinha uma expectativa muito grande que ele seguisse os passos da família, de várias pessoas da família, dos pais, dos tios, que eram o quê? Concursados. Então, o sonho da família dele era que ele seguisse no concurso. Na mesma área que ele tinha a clínica, mas as pessoas queriam que ele fizesse um concurso. E ele definitivamente não queria fazer o concurso. Sendo que existia uma história, quase que um histórico de sucesso familiar dentro dessa atividade, dentro dessa carreira, como concursados e etc. Então eram pessoas que tinham grande visibilidade, nome, tinham grande autoridade, eram referência, e eles colocavam essa responsabilidade para ele também se tornar referência. Gente, se isso foi, vocês vão se identificando com isso, vão colocando o coraçãozinho aqui para eu saber, tá? Para eu saber que se isso acontece, se vocês já viram isso na vida de vocês. Thaís, bem-vinda! Você viu que eu tirei minhas lentes castanha? Agora eu resolvi revelar minha identidade. Claudemir, bem-vindo. Esther, bem-vindo. Gente, bem-vindos. E se vocês acham que isso aqui pode ser útil para alguém, coloca a setinha bem aqui e encaminha.
Porque às vezes a pessoa economiza anos, vocês têm ideia? Porque muitas vezes você fica anos achando que você está se sabotando por algum motivo e pensando assim, eu tô no caminho certo, agora eu já fiz esse planejamento. Como ele fez vários planos de negócios, ele fez vários planos, e aí ele fazia o plano e não alcançava. Então, Rodolfo, bem-vindo, Cléide Moreira. Então, ele queria crescer a clínica, expandir, arrumar outros, e a família dele tinha uma expectativa muito grande para ele. A família tinha uma expectativa muito grande que ele seguisse aquela carreira de concurso público como referência e autoridade, da mesma maneira que eles eram. E isso foi um grande entrave. Por que foi um grande entrave? Porque ele ficou muitos anos em conflito. E o conflito, gente, ele faz com que você não vá para frente, porque é como se fosse uma parte sua. Né? Nós temos várias partes dentro de nós. E às vezes uma parte nossa quer uma coisa e outra parte nossa quer outra coisa. Eu não sei se é o caso, o seu compra uma bicicleta. Pois é, só que não é tão assim, né? Às vezes será que eu vou decepcionar os meus pais e seguir? Eu tenho toda a chance de seguir essa caminhada, de conseguir, por exemplo, um espaço que já está aberto por eles, e eu vou dar orgulho para eles, então essa parte minha, ela quer tudo isso. Essa parte minha tem uma intenção positiva riquíssima, de querer de fazer com que eu possa agradar os meus pais, com que eu consiga ter um caminho muito mais aberto, muito mais livre. E essa parte minha é a parte que representa a minha liberdade, é a parte que representa o que eu consegui do meu suor, é a parte que representa o que eu amo, que é o meu negócio, que é empreender dentro da clínica e crescer, é a parte que faz com que eu ajude, né, as pessoas e etc, mas não dentro do que me mandam fazer, dentro do que eu acho que é para fazer, porque eu mando no negócio. Então ele ficou muito tempo com essas duas partes em conflito. Então olha só, muitos anos se arrastando. Como é que você se arrasta? Você não dá o seu melhor aqui, tá? Você não dá o seu melhor aqui e nem faz isso aqui, nem se dedica. Então eu não me dedico ao concurso público e eu não dou o meu melhor aqui. Então quando eu tô seguindo no meu plano de negócios, é como se fosse assim, quando eu tô seguindo o meu plano de negócios, quando eu tô seguindo o meu objetivo para poder fazer a clínica crescer, acontece alguma coisa, essa sensação de tipo assim, parece que eu tô fazendo alguma coisa errada, parece que eu tô violando a honra dos meus pais, parece que eu tô decepcionando. Não é tão consciente, tá, gente? É só algo que não te deixa, que te trava, não deixa você caminhar. E aí você começa a empacar. Então ele começou a empacar. Ele não ia pra frente de jeito nenhum no objetivo dele de crescer. E ele foi entender, ele foi descobrir que ele estava querendo atender a expectativa dos pais. Rodolfo, bem-vindo, obrigada, Júlio. É isso aí, Vanessa. É o racional pelo emocional. A gente quer comprar algo pela emoção, mas a gente justifica pela razão. E então ele identificou que ele estava querendo atender a expectativa dos pais. Não é tão bonitinho assim, tá? Que aparece. Não é bonitinho assim que aparece, não. É um conflito, aparece como uma trava, aparece como eu pago o consultor, eu pago o plano de negócios, eu preparo profissionais, eu programo, invisto nas coisas e quando eu vou pra prática alguma coisa boicota, eu perco dinheiro. É assim que acontece na prática, tá, gente? Na prática acontece dessa maneira. Por quê? Conscientemente você quer perder dinheiro? Você vai pagar consultor e não vai usar o plano que você pagou no consultor? Você não vai fazer isso conscientemente. E aí nasce aquele conflito. Poxa, eu não estou conseguindo andar com a minha vida. Isso faz sentido para vocês? Alguém aqui já se identificou com isso? Alguém aqui já se identificou? Esse é o caso de um cliente. Então eu estou procrastinando essa minha expansão. E aí quando ele resolveu e entendeu o seguinte, a história dos pais dele dos pais dele, não é dele.
né? Então, nós podemos honrar sempre, né, nossa ancestralidade, nós podemos honrar sempre os nossos pais, aqueles que nos trouxeram, os valores que eles nos deram, o que eles nos ensinaram. Só que o que eles aprenderam que era o certo, também foi algo que eles aprenderam pelos pais deles, que aprenderam com os pais. Então, isso faz com que aconteça uma repetição de padrão tão grande, tão profunda, que naturalmente você quer honrar isso que está atrás. E esse honrar é também o atender a expectativa, é também uma retribuição, né, a tudo que eles fizeram. Então, se eles fizeram tudo por mim, eu devo isso a eles. Só que está no seu momento de construir a tua história. É o teu momento de construir a tua vida. Porque as nossas escolhas nós fazemos a todo momento. E à medida que a gente vai crescendo e a gente assume a responsabilidade da nossa vida, nós fazemos as nossas escolhas para seguir a nossa jornada. A jornada ela é nossa, não é dos nossos pais. Muito embora eles possam estar conosco, compartilhando, mas não é deles, ela é nossa. E aí, isso reflete na procrastinação. Então, olha só, as pessoas falam de procrastinação de uma forma tão banal, mas pode ter coisas tão profundas por trás disso, que você pode não ter a menor ideia do porquê que você está procrastinando uma coisa importantíssima que está acontecendo na tua vida. E aí, quando ele entendeu isso, que não seria ingratidão, não seria falta de amor, não seria falta de cuidado, não seria um desvalor aos pais, seria só eles explicar ou levar essa negociação para os pais de mostrar que agora era o caminho dele. Porque os pais fizeram a escolha deles. Tiveram a oportunidade de fazer a escolha deles e agora é a vez dele fazer a escolha deles. E algumas vezes isso aconteceu dentro de um treinamento sem eles precisar ter uma conversa com os pais. Não precisou ter uma conversa real, falar e o pai ficar decepcionado e alguma coisa assim. Não foi. É algo dentro que você começa a resolver e olhar e entender, né? Papai, eu honro você, mamãe, eu te honro, sou grato pela vida porque nós só estamos aqui, né? Porque os nossos pais nos deram a vida. Só que agora eu preciso trilhar a minha história, a minha jornada, o meu caminho. Então isso fez com que ele começasse a desenvolver aí um trabalho de eu me dou autorização de seguir o meu caminho e fazer as minhas escolhas e seguir e fazer ampliar a minha empresa e ser grande e ter o sucesso que eu quiser sem precisar da autorização do outro. Isso faz sentido para vocês, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como isso é muito mais profundo do que simplesmente falar assim, eu diminui minha produtividade porque eu estou procrastinando, então bora lá só estabelecer as rotinas? Vocês percebem como isso é muito mais profundo? Só que também existe o procrastinador que não tem disciplina. Que é só porque não tem disciplina. Que eu vou falar agora um outro caso para vocês de um segundo cliente que procrastinava já por um outro motivo. Mas o efeito e o resultado é o mesmo. O efeito e o resultado é o mesmo. Por isso que você não pode pegar a tua situação e jogar no mesmo saco e dizer assim, é por isso, é só eu criar esse método aqui rapidinho, eu vou fazer rotina, criar um hábito, criar disciplina e vou fazer. Porque aí muitas vezes você também não consegue, né? Então eu tenho uma outra pessoa que ela procrastinava crescer, ampliar, autônoma, profissional liberal. Crescer agora, ampliar também, eu quero melhorar a minha vida profissional. Gente, se faz sentido para vocês, se vocês estão entendendo, o Wendel falou que faz sentido. E se vocês têm alguma pergunta, por exemplo, se aconteceu alguma coisa semelhante com vocês, na tua vida, se está acontecendo e você não está conseguindo identificar, comenta aqui para a gente poder esclarecer, tá? Então, a outra situação que acontece, ela também queria crescer e queria começar a levar inteligentíssima, muito boa, excelente profissional, muito dedicada, muito competente.
E o que acontece? E eu já vi isso em vários outros clientes meus, isso é muito interessante. Porque ela queria... isso acontece, por exemplo, quando... vou fazer um curso, ministrar um treinamento, eu quero falar em público para ensinar para outras pessoas, eu quero começar a mostrar o meu conhecimento, distribuir o meu conhecimento para que outras pessoas possam aprender também. Então eu quero crescer, divulgar o meu trabalho na internet, eu quero começar a mostrar e mostrar para o mundo como que eu posso ajudá-los. E aí o que acontece? Não consigo dar o primeiro passo. Não dou o primeiro passo. Então, quanto mais inteligente nós somos, quanto mais a gente estuda, quanto mais intelectualmente preparados nós somos, mais nós inventamos as desculpas mais mirabolantes que existem. Elas são muito mais qualificadas, são desculpas muito mais elaboradas, são aquelas desculpas realmente para convencer qualquer um, inclusive você, que foi a pessoa que criou a desculpa. Então sempre vai fazer sentido. Quando você cria uma desculpa, gente, você não vai dizer que foi uma desculpa que você criou, porque foi a tua mente que criou a desculpa. Então vai fazer sentido para ela, foi ela que criou. Entendeu? Então é igual quando uma pessoa tem um vício, por exemplo, é um alcoólatra, e aí ele não reconhece, identifica que ele é alcoólatra. É desafiador identificar e dizer assim, eu me assumi, eu sou alcoólatra. É assim, nós somos criadores de desculpas. E muitas vezes você cria uma desculpa e não assume porque foi a tua mente que criou a desculpa. E a desculpa está tão elaborada que ela satisfaz a tua mente racional. Então a mente cognitiva, ela vai lá olhar e vai dizer assim, é verdade, faz todo o sentido. Por isso mesmo eu não tenho tempo. Tô cheia de coisa para fazer, ainda vou arrumar isso para fazer? Não. E aí você não faz. E já tive 2 relacionamentos, mas não deu certo. Agora eu tô conhecendo uma outra pessoa. O que eu posso fazer de diferente? Você precisa entender o que foi que não deu certo no relacionamento. O que foi? Você tá repetindo um padrão? Às vezes a gente espera um relacionamento mágico e uma pessoa perfeita na nossa frente e às vezes aparece aquela pessoa, só que você tem a crença que não e você vai buscar aquilo que, enfim. Viu que eu tô linda porque eu tirei minhas lentes, eu resolvi tirar minhas lentes castanhas. Já chega. Vou me assumir agora. Então, você precisa entender, tá, Yolanda? Eu preciso entender qual é o caso, o que você pode fazer de diferente. Pode ser um padrão que você está repetindo no relacionamento, pode ser que estejam as pessoas super maravilhosas na sua frente que você repete um padrão e faz tirar, pode ser que você tenha uma crença de que você não acredita que o relacionamento dá certo e você sai do relacionamento, pode ser que você esteja dando oportunidade só para aquelas pessoas quando o teu nível de merecimento não está muito alto, você dá oportunidade ou se abre só para as pessoas de um determinado padrão, porque você acha que é aquele tipo de padrão que você merece, por exemplo. Então tem várias possibilidades, você precisa identificar. Tem coisas que precisamos fazer e nem sempre é o que queremos. Como não procrastinar? Ok. Vou dar um exemplo no que o Wendel está falando. Tem coisas que a gente precisa fazer que nem sempre é o que a gente quer. Como que eu não vou procrastinar? Qual o significado que você consegue criar para essa situação que você está fazendo, que você não quer, que pode te fazer seguir no trilho, por exemplo? Então, às vezes, tem alguém que fala assim, eu estou em transição de carreira, por exemplo. Mas eu estou aqui ainda. E esse lugar onde eu estou ainda é necessário para mim. Eu preciso dele para fazer minha transição de carreira. E não é o que eu quero. Ok, tudo bem, mas isso aqui é um degrau que eu preciso para fazer lá. Eu também quero ficar sarada e não precisar ficar cansada de levantar o peso, mas tem que fazer, né? Senão, vou ficar sarada, não é assim? Existe um caminho, um tributo. Qual é o tributo que eu preciso pagar? Né? Eu vou passar no vestibular. Qual é o tributo que eu preciso pagar? Eu preciso aprender aquilo ali e tirar uma pontuação. Então a gente, por exemplo, nosso sistema de ensino é um sistema que eu posso não aproveitar nada do que eu aprendi. E eu posso ficar, por que eu vou estudar isso? Eu não vou usar pra nada, não sei o quê. Ok, mas eu quero fazer uma faculdade. Para fazer faculdade eu tenho que saber isso? Então eu preciso criar um significado do porquê que eu vou aprender isso, mesmo que depois eu não vá usar, porque eu vou pagar o tributo, porque é isso que vai me levar para dentro da faculdade.
por exemplo. Então, é estar nesse trabalho que eu não gosto que vai fazer com que eu consiga criar oportunidades para estabelecer um outro caminho e fazer minha transição. Então, isso é super comum, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu sou empreendedora, certo? Então, eu tenho uma empresa, hoje eu tenho uma equipe que me ajuda, hoje eu tenho 2 pessoas que trabalham para mim, que estão aqui, as meninas estão aqui assistindo. Eu nem falei para elas que eu ia fazer essa live, viu, gente? Eu abri aqui sem querer, de repente me deu vontade de falar. E aí, eu tenho 2 pessoas que me ajudam e tenho outros parceiros, mas um dia era só eu. E quando era só eu tinha que fazer um monte de coisa que eu não queria fazer. Um monte de coisa, porque quando a gente vive do que a gente ama, não é só coisas lindas e maravilhosas. A gente faz coisas que a gente não quer também, tem que pagar o tributo. Isso é pagar o tributo. Isso é dar duro, porque eu sei onde eu quero chegar. Então eu dou duro aqui, não tem problema. Não tem problema eu fazer isso, não vai doer. Vai ser uma coisa que você vai fazer porque você sabe qual é o objetivo que você quer para chegar ali. E muda o jogo. Quando você sabe disso, muda o jogo. Muda o jogo, porque se você dá duro pra fazer alguma coisa que não tem o menor sentido na tua vida, se você dá duro aqui pra fazer uma coisa que te viola, que é horrível, que eu não gosto, mas que... E que não vai fazer a menor falta se eu um dia parar, isso também não tá me levando a nenhum lugar, eu não tenho nenhuma perspectiva, vai doer muito mais e lá na frente esse tempo vai contar, vai faltar. Essa conta vem. Agora, se você tá fazendo algo que você tem a sensação, tô perdendo tempo que eu quero chegar ali, mas isso aqui é um... Eu preciso disso aqui, por exemplo, preciso dessa parte financeira aqui pra me organizar e fazer a transição. Ok, então isso aqui ainda é útil. Ah, eu tenho um contrato, tenho clientes que eu trabalho, todo o projeto de transição de carreira. Então eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela falou, eu quero fazer essa transição, mas eu tenho um contrato que eu preciso seguir até a data X. Então eu só posso sair sem pagar multa nem nada e etc, para ficar totalmente respaldado e tal, no tempo X. Ok, então vamos fazer um planejamento para que faça sentido, mas não é um planejamento só do que você tem que fazer, é um planejamento, é como se fosse um plano de ação onde eu vou incluindo os passos para que faça sentido o que eu estou fazendo aqui e eu consiga fazer com competência, com excelência, consiga fazer algo que funcione e saia pela porta da frente. Eu vou sair pela porta da frente, porque eu vou cumprir, existe um caminho para eu fazer isso, para poder chegar ali. Então é diferente quando você sabe onde você quer chegar e você precisa fazer algo que você não gosta. Então eu vou dar duro agora, mas eu sei onde eu quero chegar. Então até a palavra sacrifício, ela muda. Muda o significado do que a gente chama de sacrifício. Será que é sacrifício? Porque eu estou plantando aqui o que lá na frente eu vou colher, porque é o que eu quero colher aquilo ali. Então eu tô plantando aqui, Então aqui eu tô dando duro. As pessoas que conseguem, gente, todo mundo que você vê assim, a pessoa faz o que ela ama, ela fez uma transição, todas as pessoas que talvez você olhe e diga assim, nossa, essa pessoa, uma pessoa que explodiu em sucesso, ela deu duro. Ela deu duro. E se ela sabe onde ela quer chegar, ela deu duro e ela sabia o que ela queria. Então é diferente de você dar um duro sem sentido nenhum. Não, eu vou dar duro, mas eu sei que eu quero chegar ali. Né? Você pode conhecer várias histórias, inclusive de artistas, de cantores, de atores, de empresários, de grandes empresários, que falam assim, ralei muito para chegar aqui. Eu ralei muito para chegar aqui, mas eu sabia o que eu queria. Então, quando eu sei que eu quero, eu tenho uma visão, propósito, o sentimento que você faz, a energia, o combustível que você coloca para fazer, mesmo quando é aquilo que você não quer, ele vai fazer muito mais sentido. Isso faz sentido para vocês, gente, que estão perguntando isso? Me falem aí. Me falem aí se isso faz sentido, tá? Então, a segunda pessoa, deixa eu falar do segundo cliente, a gente tá falando aqui sobre procrastinar, né? Então, o segundo cliente que... Gente, o que aconteceu? As minhas lentes, socorro, sem querer saíram. Nossa, eu não posso ficar sem as lentes aqui. O que aconteceu? Gente. Essa segunda pessoa, ela também queria crescer, queria se expor, queria dar palestra, treinamento, ensinar, crescer aqui no Instagram, etc. E aí ela
extremamente inteligente, extremamente competente, as pessoas confiavam muito nela, uma pessoa que dentro do ambiente de trabalho confiava muito nela, os parceiros de trabalho, só que é dentro dos ambientes de trabalho. E a primeira coisa que ela falou assim, eu tenho medo de me expor e falar alguma bobagem ou colocar alguma coisa a respeito desse conteúdo e esse conteúdo e eu perder a minha credibilidade diante dos outros profissionais que vão estar me assistindo. Então, colocar minha competência em jogo. Eu já tive vários, eu tô falando de uma pessoa, mas eu tive vários clientes, tá? Porque eu tenho clientes, por exemplo, que vão dar palestra. Aí eu dou palestras para outros profissionais, dou palestra, e aí o receio de falar em público aumenta. Aí o que faz? Eu procrastino a palestra, eu procrastino preparar a aula, eu procrastino aceitar o convite que alguém me fez. Poxa, o professor me fez, eu nunca dá, dá. Se apertar com jeitinho, dá. Mas é porque a nossa mente inventa todas as desculpas para não fazer. Ela vai procrastinar. Quando ela vai procrastinar, essa procrastinação não é porque você não sabe o caminho. É porque gera um desconforto só de pensar você tá lá fazendo. E outras pessoas, os profissionais lá te julgando e falando, nossa, se eu falar alguma besteira, acabou toda a minha carreira. Só esse desconforto você não quer colocar. A tua cara tapa. Você fala assim, não dá. Depois eu vejo, não dá todo o teu tempo, tô enrolada. E você não enfrenta. O desafio que você não enfrenta se torna o teu limite. Por quê? Porque você vai procrastinar esse desafio. Essa dificuldade que você enfrenta, esse desconforto que você enfrenta, ele vai se tornar o teu limite porque você vai procrastinar ele. Você vai encontrar todas as desculpas para não fazê-lo acontecer. Entende? Isso faz sentido aqui pra vocês, gente? Me falem aqui se isso faz sentido, se dessa maneira faz sentido, se você consegue compreender isso. Porque eu quero falar agora o terceiro caso. Percebam que são situações totalmente diferentes, né? São situações totalmente diferentes dos motivos pelos quais as pessoas procrastinam. E a pessoa acha assim, não, eu vou criar uma rotina, ter disciplina e aí tudo vai ser certinho. O meu problema é a disciplina. Só que não. Porque se você não descobre o que está escondido embaixo do tapete, você não vai desenvolver a disciplina, porque você não vai enfrentar o teu limite. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Enquanto você não se depara de enfrentar o teu limite, de entender que é por causa do desconforto que você está inventando desculpa, enquanto você não se depara com isso, você vai continuar colocando a culpa na disciplina. E aí você vai procurar por anos. O meu problema é porque eu não tenho disciplina. E não é a disciplina, gente, é outra coisa. Tem várias outras formas de você conseguir. Você precisa entender o que está te fazendo procrastinar. Entender o que está te fazendo não agir. Porque a gente tem um monte de talentos por aí e os talentos não... As pessoas enterram os seus talentos. Enterram os seus talentos porque tem desconfortos em várias outras áreas. E fica com o talento escondido. Escondido. Sem o mundo saber, sem você ter a chance de crescer, de prosperar, de entregar, de fazer aquilo que faz sentido pra você. Porque você tá dizendo aí com a desculpa de que é falta de disciplina. E a tua mente tá criando todas as desculpas possíveis e ela tá certa porque foi ela que criou. Sempre vai fazer sentido, tá, gente? Quando a tua mente cria uma desculpa, ela vai dizer que vai fazer sentido porque foi ela que criou, tá? Então quando a gente cria uma desculpa, né? Ela que criou, então faz sentido pra ela. Terceiro caso. A pessoa procrastinava porque ela não se sentia segura em fazer algo, em fazer uma ação, tá? Então, olha só. O primeiro, eu não conseguia crescer a minha clínica, e depois eu fui descobrir que eu não queria entrar em conflito com meus pais, que queriam que eu seguisse uma carreira de concurso. E o segundo, eu não conseguia expor o meu trabalho, fazer apresentação em público, divulgar meu trabalho na internet, criar curso, tarará. Por quê? Porque eu tinha medo de ser julgado pelos outros profissionais da minha área. E detalhe, muitas vezes o público dela que vai assistir nem é o profissional que vai julgar. Então, eu lembro que uma vez eu falei assim, tá bom, mas aí a pessoa que tá lá no outro estado, ela falou, poxa, eu tenho medo de alguém lá não sei aonde olhar e ver e falar assim, puxa vida, ela tá falando uma coisa errada. Eu falei, e a pessoa que tá lá no outro estado, que tá lá na casa dela, resolvendo o trabalho delas, elas vão influenciar de que forma o boleto que tá chegando aqui na tua casa? Porque elas estão lá pagando o boleto delas, né? E tu não tá pagando teu boleto porque você tá preocupado com o que ela vai pensar de você.
Você tá aí, toda aperreada, toda amarrada, toda enrolada, preocupada com a outra, que tá lá pagando os boletos dela e você não tá. Colocando uma linda oportunidade, enterrando uma linda oportunidade. Entende? Quando muitas vezes eu falo assim, você fica preocupado com o que os outros vão falar. E aí, rapidamente a tua mente se defende. Ela diz assim, eu não fico. Eu faço. Quando eu quero, eu vou lá e faço mesmo. E por que você não tá onde você queria estar? Por que você não tá onde você queria estar? Se você fizesse realmente, você já estaria onde você quer. O que você deixou aí de fazer, de se mostrar, de jogar a cara a tapa, porque alguém ia poder trazer alguma informação ou falar, fazer um julgamento, colocar uma crítica? Então, muito cuidado quando você se protege, levanta a tua barreira e diz assim, não, eu não sou assim, eu nem ligo, eu vou embora. Por que você não tá no mundo fazendo tudo aquilo que você pode fazer? Faz sentido isso? É isso mesmo, a crítica mais forte ela vem de dentro. E outra coisa, você compra a crítica de quem tá fora. É seu o problema é seu. Então essa semana eu falei com uma cliente, ela falou assim, mas é porque eu quero falar pra minha família e porque eles ficam cobrando, eles poderiam não cobrar. Eu falei, isso é seu, não é deles, isso é seu. O que você quer dar de justificativa pra eles é seu. O que eles vão fazer, se ele tem o padrão, se as outras pessoas da tua família têm o padrão de vir cobrar de você, é o que eles aprenderam, é o que eles querem seguir. Talvez eles estejam preocupados com o que os outros vão pensar deles. Se você aqui quer que eles parem de te cobrar para que você consiga viver bem, isso é problema seu. É você que tem que resolver, não é eles. Porque aí você fica colocando a responsabilidade para outra pessoa resolver da tua vida, é eles que tem que mudar. Não, é você que tá validando o que ele tá falando. Só que ele tem a crença dele, o problema dele de pensar. Então, gente, aí você vai não fazendo. Poxa, mas aí eles vão perguntar de novo o que é que eu tô fazendo e eu não tô dando resultado. E aí o trabalho que eu escolhi não tá dando resultado. Aí eu vou acabar mudando, vou acabar voltando mesmo para aquela coisa tradicional, porque, enfim, né, pra ver se dá alguma coisa certo. Por que você faz isso? Porque a tua crítica de você se cobrar a respeito do que o outro pode estar cobrando. Porque você está comprando. Ok? Terceiro ponto, a pessoa não fazia porque ela se sentia insegura em fazer. E aí ela procrastinava, porque eu não sei, eu me sinto um fracasso em fazer isso. Então ela tinha desconforto em fazer aquilo porque ela achava que ela ia falhar. Tá? E o desconforto em fazer aquilo, em achar que ela ia falhar, trazia a sensação de eu sou um fracasso. Coisa que a maioria das pessoas traz e compra, tá? Você tem medo de falhar? Se você tem medo de falhar, comenta aqui. Fala assim, realmente, eu tenho medo de falhar. Já deixei de fazer alguma coisa com receio de falhar. Já deixei de mostrar porque eu não queria realmente errar. E aí, ela não colocava. Edile, bem-vinda, José Mendes, isso aí. Então aí ela não fazia, porque quando ela achava que ela ia para a prática, ela ia errar e ia falhar. E ela não queria falhar, porque ia fortalecer a sensação dela de que eu sou um fracasso. Presta atenção, gente, você não é um fracasso. Você não é um fracasso. A gente erra em muitas coisas e a gente acerta em outras. A gente aprende todas as vezes que a gente erra, porque a gente enxerga uma nova maneira de não fazer. E a gente vai criando treino, habilidade, a gente vai trazendo informação para o músculo. E quando a gente traz essa informação para o músculo, isso vai gerando aprendizado. E esse aprendizado que vem a partir do teu erro faz com que você comece a analisar essa informação que vai chegando para o teu músculo, porque você erra, para que numa próxima você faça diferente, mesmo que você ainda não acerte 100%. Então, não é fracasso, né? Esse é até um pressuposto da PNL, não é um fracasso, não existe fracasso, existe feedback. Então, é um feedback do caminho que eu não tenho que fazer, ou é um feedback do qual seria a melhor escolha para eu fazer naquele momento. Fracassei na prova do concurso. Talvez seja um feedback de qual área que você precisa estudar melhor. Não, mas eu sei tudo no simulado e na hora eu erro. Então talvez seja um feedback de que você precisa trabalhar teu emocional. Vai trabalhar teu emocional, porque se você sabe o conteúdo e na hora você não consegue acessar, você tem que olhar pro teu emocional.
É o teu emocional que precisa ser trabalhado. Então, isso é um feedback. É um feedback, tudo é feedback. Quando você olha para a situação e você analisa com isenção emocional, né? Sem levar as coisas para o lado pessoal, sem super aumentar, você olha aquilo como feedback. Então, vai estudar mais aquele assunto. Ponto. E foi exatamente isso que aconteceu com ela, porque ela se sentia extremamente desconfortável em fazer aquilo que ela precisava fazer. E aí eu falei assim, mas quanto você sabe daquilo? Quanto você sabe disso? Quanto? Ah, eu preciso melhorar, eu preciso ter confiança para poder fazer, eu preciso... E aí eu sou um fracasso, e aí ela acabava procrastinando o que ela precisava fazer ali, entregar um projeto para aquele trabalho, fazer não sei o quê, porque ela ia ser julgada, porque ia dar errado, porque etc. E eu falei, quanto você se sente seguro em fazer? Quanto você acha que você sabe? Ah, ainda tenho tanto para aprender, ainda tenho tanto para fazer. Ah, então quer dizer que o que você precisa é melhorar a tua capacidade de te sentir competente naquilo. O que é você ser competente em algo, gente? É você fazer algo com tranquilidade. É você fazer alguma coisa que você sabe, que você faz bem. Então, hoje talvez você levante e ande com facilidade. Um dia não foi assim, né? Um dia você levantava e caía, levantava e caía, levantava e caía. Mas não ficava com medo de fracassar. Por quê? Porque lá você ainda não tinha esse aprendizado de que você tem que agradar todo mundo e tem que ser perfeito para ser amado. Você não tinha esse aprendizado, você foi criando depois. Aí depois que você criou isso, aí você já ficou proibido de errar. Então, aí você não se expõe para aprender alguma coisa, como toda pessoa aprende, porque o outro vai rir, porque você vai ser um fracasso. Mas como que você pode ser um fracasso de uma coisa que você ainda nem aprendeu? Como é que você pode fracassar numa coisa que eu sou um fracasso, eu só erro, mas você ainda nem aprendeu? Você precisa aprender. Como que você aprende? Treinando. De uma hora para outra? Não. O treino exige tempo. Você precisa treinar, praticar, exercitar, aprender para você se tornar competente em algo. E quando você se tornar competente em algo, você vai se sentir seguro e confiante. E aí, quando você se sente seguro e confiante, você não vai mais procrastinar aquilo, porque vai ser tudo bem. Olha aí, a galera que tá aqui, né, a Dili, eu não sei se eu já falei bem-vinda pra Dili, a Stephanie tá contando aqui, Marcelo também, Vanessa. Então, assim, tem gente que tá lá no programa do Instagram Vencedor que falava assim, eu não consigo fazer um story, eu não consigo fazer um post, eu não consigo levar meu conhecimento pro mundo. Então é difícil, dói porque a nossa mente quer nos proteger, imediatamente ela faz isso para nos proteger. Então ela não quer que você se exponha, que você se coloque ao ridículo, que as pessoas riam de você, que você perca a tua competência, a tua credibilidade. Ela não quer, ela vai fazer para te proteger. Por isso ela sente o desconforto, dor de barriga, um monte de coisa. Depois que você faz a primeira vez, você faz a segunda, você vai treinando, você vai ficando bom naquilo, você vai vendo que não tem perigo. Que tudo bem, eu errei aqui, não deu ali, pururu, arará. E aí aquilo ali vai se tornando... Daqui a pouco isso vai treinando e você já nem sente mais aquele desconforto. O que acontece com muitas pessoas? Eu procrastino porque eu não quero passar, presta atenção, gente, eu não quero passar pelo momento de descobrir que eu não sei fazer aquilo. Então veja só. Passei 20 anos para fazer sucesso da noite pro dia. É isso mesmo. Eu lembro muito da fala daquele maestro, né, que toca, etc. E alguém falou assim, nossa, você toca lindamente. E falou assim, eu daria a minha vida pra tocar como você. E ele disse, pois é, eu dei. E aí você tá lá querendo ser igual a ele, mas você não quer fazer isso nem durante 6 meses. Porque se você ainda não tá, porque você é um fracasso. Entende que não faz sentido? Não faz sentido. Coloquei uma frase esses dias no meu Instagram do Bolt. Demorei 9 anos. Eu treinei 9 anos. Eu treinei 4 anos. Duro. Pra correr por 9 segundos. E aí eu falei embaixo, você aí 6 meses empreendendo e já acha que não deu certo. Quando eu pego meus clientes que eles falam assim, eu já fiz de tudo, não tô conseguindo. Já fez de tudo? Você já fez de tudo? Você já fez isso? Você já falou com fulano? Você já saiu perguntando tal coisa? Você já nananã? Não, você não fez de tudo, você fez só o que era fácil. Você não fez de tudo, você fez só o que ia até onde teu limite deixava. Você não fez de tudo.
Você fez só até onde você sentiu desconforto e dizia, não, eu vou fazer de tudo, mas aqui dentro dessa caixa. Então não é de tudo mesmo, porque o que me desafia mesmo eu não vou ter coragem de fazer. Então eu vou fazer tudo que cabe aqui dentro. Entendeu? Que é diferente? Então quando você faz tudo que cabe aqui dentro, você fica preso. Muito limitado, muito limitado. E aí vai procrastinar. Por que vai procrastinar? Porque quando você sente um embrulho na barriga, quando você sente aquele receio de que a pessoa vai te chamar de fracassada, quando você sente que você vai se expor e fazer aquilo, quando você sente que, eu não vou. Aí ela procrastinava. Eu falei, pera lá, e se você treinar, fazer isso aqui, e ficar bom em fazer isso aqui, você vai conseguir se sentir mais segura para ir adiante? Nossa, vou. Então que tal a gente traçar um plano para que você possa treinar mais isso aqui, ganhar mais habilidade nisso aqui? Porque muda o jogo. Plim! Ela falou assim, nossa. Então quer dizer que era só isso. Entende? Ei, Dianesse, que bom que você tá aqui. Bem-vinda. Tainara, eu também amo você, meu bem. Dá saudade de você aparecer. Tainara falou, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Exatamente. E por isso que a gente fala, nunca compare o teu palco com o bastidor de alguém. Você não sabe o que a pessoa fez para poder chegar lá. Você não sabe. Gente, eu tô há 11 anos nessa jornada só de desenvolvimento pessoal. Só de desenvolvimento pessoal. Não é porque não tinha Instagram, não tinha essas coisas, não tinha... muita gente, até da minha cidade... me conhece, fala assim, nossa, mas você é daqui? Eu não acredito. De repente essa menina apareceu. Não é de repente. Não é de repente. Tem 11 anos que eu mergulho constantemente nos treinamentos e aprendizados e aplico, estudo e crio. E faço isso. Comecei dando aula numa salinha, em cima de uma farmácia, que era super aconchegante, por sinal. A salinha super bonitinha, super rica. Inclusive lá hoje é um lugar onde eu vou buscar as coisas dos óleos essenciais, né? Então era uma salinha, um auditório lindo. E eu dava lá, olha, numa salinha desse tamanho. Sabe? E as pessoas não conheciam e não viam e etc. E não é de repente, gente, não é de repente. Não existe de repente. Não existe. O que vem de repente vai embora de repente. O que vem de repente, ele não tem estrutura, ele não tem fundação. Porque se uma pessoa que vem numa jornada dessa, que sabe o seu propósito, que já deu duro, que sabe, que já errou, já acertou, que sabia o que era difícil, que ia ser julgado e etc, e continuou, se quebra, se acontece alguma coisa, tô na crise, tô não sei onde, quebrei, perdi, não sei o que, ok. Tô do zero? Eu sei como é do zero, porque eu já vim de lá. Eu sei como é ficar no zero. Então bora de novo. Eu já sei o caminho para seguir. E todas as ferramentas estão dentro de mim. Ponto. É a nossa habilidade de fazer e construir. Ponto. Aí você se torna inabalável. Aí você se torna inabalável para fazer o que você quer. Entende? Aí você para de ficar procrastinando. Então, gente, assim, essa live aqui eu comecei a abrir de repente, porque eu queria... Eu vou até dar um sorriso aqui pra fazer um print. Gente, eu vou dar um sorriso, depois eu quero que vocês printem pra encaminhar. Isso ajudou vocês? Tá ajudando vocês o que eu tô falando? Se estiver ajudando, vamos printar para que vocês compartilhem para outras pessoas também acompanharem, tá? Eu vou deixar no meu Instagram. Então, assim, gente, se eu abri aqui para poder esclarecer, porque muita gente pensa que procrastinar é só adiar porque eu não tenho um plano, porque eu não tenho disciplina. E vocês estão vendo aqui que o buraco é muito mais embaixo, tá? Fiquem aqui ligados. Semana que vem eu vou falar muito sobre a parte emocional, muito sobre emoções. E aí, dentro dessa fala das emoções, vocês vão ver como que isso vai se costurando. Por que as minhas ações não acontecem? Não é só sobre o que você pensa, você sente. O que você sente, isso vai te fazer entrar em ação. Numa linha cartesiana. Se eu for falar de um pensamento linear, é assim que funciona. Só que as coisas vão se costurando de uma forma muito mais complexa, ok? Então, vocês vão perceber que eu tenho um menino agora que bate na porta querendo entrar, a porta tá trancada. Eu vou já finalizar aqui para dar um cheiro no meu menino. Então, assim, vocês vão perceber
como isso se costura. Acompanhem o Instagram. Não tem dia, Dili, eu quero fazer várias lives semana que vem, mas vocês vão ver no meu feed semana que vem, eu vou falar muito sobre emoções. Essa semana eu falei bastante sobre procrastinação e produtividade, e vou deixar esse vídeo aqui, quero fazer outros sobre esse assunto. Semana que vem eu vou falar só sobre emoções, eu quero que vocês acompanhem para ficar costurado, ok? Vocês viram aqui que tem várias formas de você procrastinar, e a maioria das pessoas não tem a consciência, porque o nível de consciência que vai fazer com que você entenda que a tua procrastinação, ela vem de um fundo emocional, a tua procrastinação, ela vem de algo mais profundo, você precisa estar no nível de consciência alto para perceber isso, senão você não percebe. Por isso que acompanhar e trabalhar esse autoconhecimento é bom, porque ele vai aumentando o teu nível de consciência. Por isso que as pessoas que já, por exemplo, eu me atualizo constantemente, faço vários treinamentos, sempre. Então, por isso que quando eu vejo alguém e falo assim, nossa, isso aqui é interessante pra mim. Mesmo coisas que eu já fiz, que eu já sei, que eu já revi 1000 vezes, mas às vezes eu acho que é um pontinho, porque meu nível de consciência sobre mim, sobre o que eu preciso fazer pra melhorar, já tá muito alto, porque eu me trabalho há muito tempo. Então eu já identifico que aquilo ali, opa, isso pode ser útil, a postura de aprendiz ela vem muito mais rápido. E aí, às vezes, pessoas que têm um nível de consciência bem aqui falam assim, não preciso disso, não é pra mim, porque ainda nem despertou, nem sabe que é um problema emocional que vai fazer procrastinar. A pessoa ainda tá presa aqui, tipo assim, eu preciso só de disciplina mesmo. Se eu tiver um plano de ação, vou procurar um planner na internet. Isso vai resolver meu problema. Só que não vai resolver. É só o teu nível de consciência sobre você e sobre toda essa questão que tá baixo. Você precisa levar teu nível de consciência para entender que o buraco é mais embaixo. Porque quando você descobre que o buraco é mais embaixo, você vai olhar para onde é o buraco, você vai na causa. Você vai sair de ficar enrolando, de ficar, entendeu? Então isso vai fazer toda a diferença, gente. Vai fazer toda a diferença. E eu aproveito e quero falar pra vocês o seguinte. Vou deixar no meu stories, tá, gente? Eu venho falando pra vocês que eu tô gravando. Vem um programa aí, um treinamento sensacional. Então, vou deixar lá nos meus stories. Você pode arrastar pra cima e entrar num grupo onde eu vou fazer o lançamento desse... Vai acontecer uma coisa que você vai ter oportunidade de conhecer esse programa em primeira mão, numa condição especial, e você vai entrar num grupo. Esse grupo vai estar silenciado. Então, você entra no grupo para que você possa acompanhar. Ponto. O grupo vai ficar silenciado. Então, aproveita essa oportunidade. Se você quer saber mais sobre isso, se você quer realmente começar a se aproximar, entender, nos meus stories vai estar isso. Você vai lá, arrasta para cima, entra no grupo e vai ficar silenciado. Me acompanha no Instagram, que vai vir conteúdo sobre isso. Consumam os vídeos, assistam os vídeos, assistam os conteúdos, leiam os posts. Tem fundamento, todos os posts que eu faço, eles entregam algum conteúdo de valor, todos. Uns em nível mais profundo, uns em nível mais superficial, todos. Acompanhem e vão costurando o que existe de informação ali, para que você possa identificar em você. Porque é muito mais fácil de você procurar a solução. Você não vai ficar procurando onde aquilo que não é. Você vai no lugar que é no lugar certo. Você vai procurar já entendendo o que é que está fazendo você travar, procrastinar, adiar, não conseguir o que você quer. Sim? Faz sentido para vocês? Se faz sentido, quero agradecer quem ficou aqui comigo. Eu entrei sem avisar, não falei nada. Quero agradecer quem ficou aqui comigo. Para mim é sempre muito, muito gostoso, é uma delícia conversar com vocês. E então, se fez sentido para vocês, coloca aqui para mim, me faz saber, gente. Coloca o coraçãozinho aqui para eu saber se fez sentido. E compartilha também, printa aqui, ó. Printa aqui, eu vou até sorrir, hein? Não me deixem sorrir à toa sem vocês printarem. Printem aqui. Rafa! Você tá aí? Bem-vindo, amigo. Tô acabando já. Compartilhem com alguém. Tem tanta gente que fica sofrendo, passa tanto tempo achando que tá procrastinando, que o problema é esse e não resolve. E às vezes a solução pode ser mais simples, mais fácil, quando você sabe o caminho. É o prego, sabe? A história do prego, que a pessoa foi lá e fazia barulho, o piso da casa, e falou, eu já chamei todo mundo para consertar esse piso, ninguém consegue consertar. Aí foi um cara lá, olhou, mediu, escutou e fez plim. Aí quando ele fez plim, consertou. Aí a pessoa disse, nossa, mas quanto é? R$1.000. R$1.000, mas você só bateu o prego. O prego foi 100, mas R$900 foi o conhecimento, a minha experiência foi saber qual era o prego e onde eu tinha que colocar. Assim você economiza tempo na tua vida. É isso que
que o autoconhecimento e a inteligência emocional te trazem muito. Você economiza tempo na tua vida. Você vai parar de perder tempo, de achar que o problema é um quando a situação é outra. Você vai parar com isso. Então, se você quer começar a saber, perder menos tempo, começar a ser mais assertivo, parar de achar que você está procrastinando por um monte de coisas que você já tentou e não resolveu. Se você quer ir lá na causa para resolver, para começar a conseguir entrar em ação, fazer aquilo que você quer, tirar esse desconforto que você sente dentro, que faz com que você não consiga ultrapassar os limites que você tem. Se você quer isso, me acompanha aqui no Instagram, vai nos stories e entra no grupo também e responde, conversa comigo, gente, o que vocês vão conversar, eu vou responder a caixinha de perguntas quando lá no Instagram eu vou responder as perguntas que vocês fazem, eu respondo pra quem manda direct pra mim, então eu adoro entrar nessa conversa com vocês, amo saber de vocês, então tem pessoas que falam, não acredito que é você que responde, sou eu que respondo, tem pessoas que eu falo há anos aqui, que eu falo assim, eu não conheço pessoalmente, mas parece que a gente já tem até intimidade, de tanto que a gente conversa há anos aqui no Instagram. Então, podem mandar mensagem que, eu tô muito aí pra vocês e pra mim faz sempre muito sentido. Tá bom? Compartilhem também com as pessoas. Beijo